Boa noite, boa noite, pessoas abençoadas do Senhor. Essa noite é especial. Especial porque ficou mais do que especial, né? Foi tanta luta para a gente chegar até aqui que a gente só pode dar graças a Deus por todas as coisas que nós vamos aprendendo com tudo que nós estamos vivendo, né? Cada experiência. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou feliz de estar aqui com vocês, participando desse momento exclusivo, né? E único. Que o Senhor Jesus Cristo, ele possa te abençoar com uma noite de paz, de alegria, e que o Espírito Santo, ele possa falar no seu coração. Deixe o Espírito Santo falar na sua vida. Deixe o Espírito Santo nessa noite falar para você. Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, né? Do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que nos ajuda. Então deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida nessa hora que você parou um momento, reservou esse tempo para ouvir. Vamos fechar os nossos olhos só para pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Feche só por um minutinho os seus olhos. Pai amado, eu quero rogar ao Senhor nessa noite, Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia, fale conosco. O Senhor já falou durante todo o dia, mas queremos fechar essa noite, dormir, Senhor, com a palavra que o Senhor irá falar conosco nesse culto maravilhoso, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa, Deus, falar poderosamente no meu coração, no coração daqueles que estão nos ouvindo, Pai. Porque certamente, se paramos aqui, é porque o Senhor tem uma palavra para mim e para aqueles que estão nos ouvindo. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele não quer falar somente comigo. Ele quer falar com você também. Certo? E eu, nessa noite, eu queria ler com você. Eu quero ler e vou ler o livro, a Bíblia, que é a palavra de Deus. E nós vamos ler o livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, o versículo 8, 9 e 10. A palavra de Deus, ela vai nos chamar a atenção através de uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou para nos ensinar, contou para ensinar aqueles fariseus e escribas que estavam ali reclamando porque Jesus estava comendo, bebendo, estava entre os pecadores. E a parábola diz exatamente assim, versículo 8: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E esta é uma parábola que todos nós, vamos dizer assim, a maioria conhece esta palavra maravilhosa que o Senhor deixou
para nos ensinar. E nessa noite ele quer nos ensinar mais um pouquinho. Talvez você já conheça de cor salteado essa parábola. Talvez você tenha ouvido, lido, visto muitas coisas falando a respeito dessa dracma perdida, né? E eu quero vos falar nessa noite com o tema resgatando o que se perdeu. E a gente vai trazer como exemplo esta mulher daqui da Bíblia, que o Senhor Jesus traz como exemplo também. E essa mulher, ela pode ser representada como eu e como você, né? E algumas pessoas vão falar, alguns estudos e pesquisas, eles vão dizer, e a Bíblia também diz, né, que a dracma era algo de valor. E eu nessa noite quero falar para você sobre alguns valores que nós perdemos. Nós perdemos muitos valores, valores grandes, né? Coisas grandes, sonhos grandes, mas valores pequenininhos, que muitas vezes nós não percebemos e acabamos perdendo. E é sobre este valor que eu quero falar com você. É sobre este valor que está dentro de você, que muitas vezes eu e você, nós não reconhecemos. Eu e você muitas vezes temos esses valores e não utilizamos. E eu e você muitas vezes na nossa caminhada podemos sim correr o risco de perder esses valores. E se você não perdeu nenhum valor, glória a Deus. Por isso, mas se você olhar para dentro de você e perceber que existe algumas coisas em você que o Senhor te deu, que você conquistou, que você adquiriu com seu trabalho, com seus sonhos, com seus estudos, com seu esforço, que você adquiriu através de um presente e você percebeu que perdeu, essa noite está reservado para você. Escute o que Deus está falando. Porque nós muitas vezes queremos valorizar tantas coisas, né? Valorizamos as coisas dos outros e acabamos esquecendo que temos coisas dentro de nós que são valores e valores eternos. E quando eu falo de valores, eu quero que você pense nesses valores que são eternos. Porque um carro é algo de valor, mas quando você partir para dessa terra, o carro você não vai levar. Não é? Mas isso não significa que você não deva adquirir esse bem de muito valor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que onde você tem depositado o seu valor. Valorize o que Deus deu para você. Olha, Deus fez um investimento grande na minha vida e fez um investimento grande na sua vida. Ele te capacitou. Ele colocou talentos, dons na tua mão. Ele moldou o teu caráter. Ele mudou o teu modo de viver. Ele tirou você da sarjeta. Quando todos disseram que você não valia nada, Deus olhou para você e te conquistou, te atraiu. E mostrou para você o quanto você é valoroso para Ele. Você tem tanto valor para Deus que Ele faria tudo. Ele faz tudo para ter você de volta. Por isso que ele fala aqui no livro de Lucas, Jesus antes de partir, ele fala para os seus discípulos também sobre o coração desse pai que não quer que ninguém se perca. Onde está a sua dracma? Qual o valor que você... O que é que você tem de valor que você perdeu? Nós vamos achar, porque o Senhor está perguntando para você. Onde está? Onde está a dracma?
E aí nós vamos observar algumas coisas que aconteceram na vida daquela mulher. E quando o Senhor traz ela, quando fala que as coisas aconteceram dentro de casa, eu acredito que o Senhor está falando que era muito pessoal o que Deus está falando. E nessa noite o que Deus está falando é muito pessoal, é com você. Se Ele quisesse falar para a multidão, Ele falaria para a multidão, mas Ele escolheu você para falar com você nessa noite, amém? Então receba o que o Senhor tem a dizer. E você já pensou um pouquinho no que você perdeu? Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. Você já pensou quando você perdeu alguma coisa que você encontrou, a alegria que você teve? A alegria que você sentiu? E quando era alguma coisa que a gente considerava caso de vida ou morte, meu Deus do céu, a alegria não cabe em nós. E nessa noite de restituição nós vamos aprender que os valores que nós perdemos têm solução. Os valores que nós perdemos têm solução de resgate. E Deus vai nos ensinar como você receber a restituição desses valores. E olhe que esses valores, eles serão conquistados por você. Reconquistado por você. A gente vê uma mulher, que a Bíblia diz, uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela tinha 10. Talvez 10 dracmas, 10 talentos, 10 coisas que o Senhor tenha te dado, você não considere como muita coisa, porque a alguns o Senhor dá 100, a outros o Senhor dá 70, dá 150, mas essa mulher tinha somente 10. Mas era o 10 que ela tinha. Era tudo que ela tinha. E de repente, ali dentro da casa dela, ela percebe: perdi uma dracma. Eu fico imaginando o que deve ter acontecido com essa mulher para ela perder esta dracma. Poderia ter sido um acidente, eu creio que foi um acidente, né? Que ninguém vai querer perder algo de valor, vai perder por perder. Perde porque às vezes não presta atenção, perde porque muitas vezes não usa, cai no desuso e está lá no esquecimento, perde porque muitas vezes esconde. Olha Deus falando aí, muitas vezes o Senhor nos dá tantas coisas e nós perdemos essas coisas porque escondemos, não é? Porque enterramos. E o Senhor está falando para nós: vai em busca dessa dracma, porque ela é muito preciosa. E essa mulher entendeu que ela não poderia perder nenhuma. Assim como o Senhor valorizou a minha vida e não me deixou na perdição, eu também não devo considerar como perdida a minha dracma só porque ela não está diante de mim. E como eu vou fazer para reconquistar, para receber a restituição desta dracma? Talvez uma dracma você tenha ouvido assim, como eu já ouvi: Eliana, você tem tantos talentos, porque você é muito teimosa, você está insistindo nessa mesma coisa, né? Passado é passado, vamos seguir em frente, porque o seu tempo já passou, sabe? Agora é hora de outras gerações. Mas quem tem uma dracma sabe o valor que ela tem. Então, para alguns, uma dracma pode não significar nada, mas para mim e para você, uma dracma significa tudo. E nós vamos parar tudo para reconquistar aquilo que nós perdemos. Nós vamos ter que parar tudo para saber o que fazer para reencontrar essa dracma. E essa é a noite que Deus quer te devolver, quer restituir
tudo aquilo que você perdeu. Amém? Você crê? Diga amém. Então a gente vê aqui uma mulher que ela percebe e ela toma algumas atitudes quando percebe que algo está diferente na vida dela. Não, saiu do normal. Ela estava ali com o sentimento de perda e ela precisava tomar algumas atitudes. E assim tem que ser comigo e com você. Não é porque você perdeu algo que você vai deixar para lá, se é algo de valor para a sua vida, ou é porque o tempo tá trabalhoso, tá te machucando, que você vai deixar de sonhar, que você vai deixar de buscar aquilo que você perdeu, que você não vai lutar para ter de volta a sua dracma. E essa mulher, ela fez uma coisa muito importante. A primeira coisa que essa mulher fez, a primeira atitude dessa mulher, ela valorizou aquilo que tinha. O valor que ela deu àquela dracma foi assim, fora de série, né? Como eu já falei, né? E eu acredito que quando ela percebeu que tinha perdido, ela entrou em desespero. Ela ficou angustiada. Ela ficou sentindo dor, não é? E assim como essa mulher, então, tem algumas pessoas que estão sofrendo porque perdeu algo na vida e quer de volta e não sabe como fazer. E Deus está falando para você nessa noite, né? Nessa noite de bênção, né? Assim como esse seu sonho tem valor para você, para ele também tem. E essa noite o Senhor vai te dar estratégia para você restituir sua dracma perdida. E assim foi com aquela mulher, porque ela sabia o valor. Então, primeira coisa, valorize a sua dracma. Não importa o que os outros vão dizer, mas você deve valorizar tudo que você possui, tudo que o Senhor te deu. Todos podem olhar sua dracma, ou colocar ela lá no alto, ou colocar ela lá embaixo, ou dar o valor real dessa dracma. Mas você sabe o real valor dela. Então você precisa tomar uma atitude nessa noite e fazer como essa mulher. Sair em busca da dracma perdida. E não faça isso de qualquer jeito. Porque o Senhor está do seu lado para te ensinar. E Ele não vai deixar você de mão vazia, sem as armas certas para você ir em busca, sem vamos dizer, o seu material de trabalho certo, para que você vá em busca dessa dracma perdida. Não é isso? Então, minha irmã, tome posse agora das coisas que o Senhor está te dando. A primeira coisa que o Senhor está te dando é a candeia, que foi a segunda atitude daquela mulher. Ela acendeu a candeia. E assim como aquela mulher acendeu a candeia, eu e você, nós precisamos acender a candeia, porque Deus te deu a candeia para que você possa trazer luz, a revelação do Espírito Santo, a luz onde toda treva será dissipada, a luz que te dará direção. Então tome posse dessa candeia. Ah, mas como é que eu vou tomar posse dessa candeia, Eliana? Como é que eu vou tomar posse dessa candeia? Fazer uso, entender que você tem algo tão especial dentro de você. A candeia está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus também está aí diante de você. Então eu tenho a palavra de Deus revelada
através do Espírito Santo, que vai trazer revelação, que vai clarear o seu caminho, que vai manifestar como você está. E o mais interessante que trazendo essa palavra da candeia é aquela palavra que o Senhor, que o nosso Deus, quando criou os céus, a terra, lá quando ele estava criando o mundo, ele disse: haja luz. E houve luz. E ele fez que tudo ficasse claro. Onde estava trevas, as trevas dissiparam. E assim conosco, quando abrimos a palavra e o Espírito Santo revela para nós como nós vamos agir. É como se nós estivéssemos dizendo: haja luz, porque a palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E essa mulher, ela resolveu andar na luz. E eu e você precisamos decidir andar na luz para que eu possa ter de volta a minha dracma que eu perdi. E tudo isso você vai ver que ela não está fazendo junto com outras pessoas. Ela está só. Porque Deus, ele quer tratar comigo, ele quer tratar com você. Ele quer fazer uma obra na sua vida, na minha vida. E essa obra, ela não é incompleta. Ela é uma obra completa. Se o Senhor diz que aquela mulher precisa das 10, assim sou eu e você. Nós precisamos das 10 dracmas e não de 9. Porque a obra do Senhor para mim e para a tua vida é completa. A bênção do Senhor para mim e para a tua vida é completa. E nós precisamos fazer menção desta palavra, tomar posse dessa palavra, acender a candeia, se expor diante desta palavra que limpa, que purifica, que transforma, que liberta. É a palavra de Deus. Não vamos buscar um candeeiro na mão de outras pessoas. Vamos buscar a luz da palavra de Deus, porque o Senhor, ele quer falar conosco. E muitas vezes nós queremos buscar no irmão, queremos buscar nos nossos conhecimentos, queremos buscar na meditação, seja lá o que for, queremos buscar em tantos lugares e esquecemos que temos isso aqui, ó. Esquecemos que temos isso aqui, que é onde nós devemos buscar a fonte de toda a vida, de toda, vamos dizer, de toda a transformação, fonte de toda a luz. Fonte de luz é a palavra de Deus. Então você precisa buscar, como essa mulher, acender a lâmpada, iluminar a sua casa para que você possa encontrar. E se expor diante do Senhor. O que vai acontecer? No momento que você está perdido, você não consegue enxergar que caminho tomar, qual é a direção, o que vou fazer, qual é o próximo passo. Nós estamos impedidos por causa das trevas. Mas aí a luz chega e tudo fica mais claro. Você adquire mais confiança, porque na escuridão você não sabe para onde vai, você fica insegura. Então, você busca segurança na palavra de Deus. Você busca proteção nessa luz. Porque essa luz, ela protege você e ela dissipa o mal. E o inimigo não toca naqueles que andam na luz. Então, vamos fazer como essa mulher. Vamos acender a candeia para que possamos receber a restituição. Se você quer receber, faça como essa mulher. A terceira atitude dessa mulher, nós vemos aqui no mesmo versículo 8, que diz assim: ela varreu a casa. E aí, podemos tomar posse, o Senhor coloca diante de ti, olha, vassouras. E o que vem a ser essas vassouras, né?
que nós vamos varrer a casa. Eu vou dizer que essas vassouras, para a minha vida, são decisões que eu preciso tomar na hora que a luz chega, né? Essa vassoura é aquela que, através do Espírito Santo, vai revelar o local que precisa ser tirado as sujeiras da nossa vida, o local que está empoeirado, cobrindo o brilho que você tem. Essa vassoura do Espírito Santo, ela vai buscar os lugares que os seus olhos não enxergaram, mas quando a vassoura passa, você começa a ver. Você percebe uma casa quando você começa a fazer faxina, aparentemente ela está limpa. E aí você começa a varrer sua casa e de repente você vai vendo a poeira se juntando. E aí quando você termina a faxina de sua casa, você diz, da onde saiu tanto lixo? E é assim que acontece. E Deus está dizendo para mim e para você, quer receber restituição na sua vida? Você precisa limpar a sua casa. Você precisa colocar a sua casa em ordem. E ela varreu, não foi de qualquer jeito, ela varreu a casa procurando diligentemente. Que é a quarta atitude dessa mulher. Ela varreu a casa procurando diligentemente. Isso significa que quando a minha casa está sendo limpa, o Espírito Santo está trabalhando no meu interior, está descobrindo, buscando os valores que tem na minha vida e na sua vida. Algumas coisas que não interessam para Deus, algumas coisas que não interessam para nós, que nos faz mal, que prejudica a nossa vida, embaça o brilho do Senhor. Essas coisas precisam ser tiradas. E o que acontece? Acontece o seguinte, que algumas pessoas, elas estão tão acostumadas, tão acomodadas a viver naquela situação, que quando ela decide que quer buscar, quer de volta os seus talentos, quer aprimorar os seus dons, e aí ela percebe que tem algumas coisas nela que precisa ser tirada, elas se sentem incomodadas e elas não querem isso para a vida dela. Mas essas pessoas não sou eu e nem você. Nós somos daqueles que queremos que a ação do Espírito Santo tire tudo que não agrada a Ele, tudo que impede de que essa dracma apareça, de que eu receba a restituição. Eu vou permitir que o Espírito Santo tire de mim. Às vezes vai doer, às vezes vai nos cansar, vai nos confrontar, mas é necessário. Então ela varreu a casa, ela se expôs, né? Ela disse, pode tocar Jesus, pode tocar Espírito Santo. Eu preciso, porque eu entendo o meu chamado. Eu sei que o Senhor me deu talentos e eu perdi esses talentos. E eu quero esses talentos de volta. Eu estou aqui para receber a restituição. Então eu vou me expor, Senhor. Eu vou me colocar nas tuas mãos. E faça o que o Senhor preferir comigo, para que eu receba essa restituição. E vamos fazer como essa mulher. Nós não vamos desistir. Quando o Espírito Santo estiver trabalhando na nossa vida, tirando tudo que não agrada, nós não vamos desistir. Nós vamos perseverar. E ela foi diligente, ela teve pressa, ela teve cuidado, foi cuidadosa. E ela exerceu essa virtude, não é? Porque ela precisou dessa diligência, porque ela não podia parar, porque ia continuar a obra, a procura dessa dracma, porque aqui no final do versículo 8 ele diz, procura diligentemente até encontrá-la.
Então você não vai parar de buscar a restituição dos seus sonhos. Você vai persistir até receber. Você vai procurar até encontrar. Porque o Senhor está contigo. E é certo que você vai receber. Porque lá no final você vai festejar. Você vai cantar o hino da vitória. Mas para você festejar e cantar o hino da vitória, você precisa passar por esse processo. Que talvez não, que é doloroso, que machuca muito, que é assim, diferente, mas que é aceitável. Que o Senhor não vai nos dar nenhuma luta que nós não podemos suportar. Então, todas as vezes que você estiver passando, travando a batalha por causa da sua restituição, se o Senhor, que sabe de todas as coisas e conhece o teu futuro, perceber que vê que você não suporta, Ele vai providenciar uma porta de escape para que você consiga. Ele sempre tem planos e plano de paz para a minha e para a tua vida. Você precisa entender como eu, assim como essa mulher, a busca dela não foi superficial. Quando diz diligentemente é porque ela abriu o mais íntimo do coração dela para que o Espírito Santo agisse. E olhe que tem coisas que somente o Espírito Santo, que quando trabalha na nossa vida, que entende, porque ele caminha por lugares no nosso interior, que nem nós mesmos conhecemos. E a Bíblia, ela diz que o nosso coração, ele é enganoso. E o Espírito Santo é aquele que sonda os corações. E Deus, ele vai sondar, ele sonda o meu e o seu coração nessa noite. Então se exponha o seu coração para que o Espírito Santo que faça o trabalho dele, que ele possa agir, né? Até a divisão, como eu sempre falo para algumas pessoas, até a divisão das juntas e medulas. Porque ele vai falar diante de Deus, nos representar diante de Deus, é ele que intercede diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, com palavras que nós não podemos expressar, é ele que vai dizer. Por isso você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, porque ele é o teu intercessor. Porque na hora que a palavra de Deus está passando, que está varrendo na nossa vida, olha, o pecado aparece. Às vezes coisas escondidas que nós nem lembramos mais. E aí está lá o Espírito Santo diante de Deus intercedendo por nós, para que nós possamos viver, intercedendo pela minha e pela tua vida, para que nós possamos alcançar a vitória. Então abra o seu coração nessa noite e deixe o Espírito de Deus varrer a sua vida. A melhor coisa que eu e você podemos fazer quando estamos com nossas dracmas perdidas é nos colocar diante da poderosa mão do Senhor. E o Senhor, ele não quer tratar, mais uma vez, ele não quer que você trate, ou ele não quer tratar com você e outra pessoa, ele quer tratar com você, ele está falando com você. Ele não está esperando que você fique pensando, porque é com fulano que Deus está falando, fulano precisa ouvir essa palavra, não. Eu e você, nós precisamos ouvir que o Senhor está falando nesse momento para a minha e para a sua vida. E nós não vamos desistir, vamos fazer como aquela mulher. Vamos insistir, persistir, até encontrar, até receber, até achar. Amém? Glória a Deus. E tem uma quinta atitude que essa mulher teve e que eu e você devemos ter. Aqui vamos ler, aqui no versículo 9, primeira parte, diz assim: e tendo-a achado, ela faz uma coisa interessante. Olha, ela reúne as amigas
e vizinhas. Aqui fica a palavra do Senhor. A sua busca, ela não é inválida. A sua busca não é desvalorizada. Você vai encontrar. Assim como aquela mulher achou a dracma perdida, você também vai achar, você vai receber a restituição. Porque a palavra mesmo de Deus diz que aquele que busca, encontra. E assim somos nós. E aí ela faz algo, agora ela se abre. Olha que interessante, agora ela chama as suas amigas e as suas vizinhas. As suas amigas e as suas vizinhas, elas não precisam entrar na sua intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus é só você e Deus. E Deus não chamou você para ter intimidade com Ele junto com outras pessoas. Quando a gente quer ter intimidade com Deus junto com outra pessoa, nós congregamos, nós vamos para outros lugares. Mas tem coisas que Deus quer trabalhar, os seus valores pessoais é com você e Deus. Seus vizinhos, suas amigas, eles vão sim ouvir, mas eles vão ouvir o seu testemunho. Assim como aquela mulher que encontrou a dracma perdida, ela chamou a vizinha e as amigas, você também vai fazer dessa mesma forma. Você vai poder festejar, testemunhar, e todas elas dirão: quão grandes coisas o Senhor fez na vida dela, quão grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Olha, ela procurou e encontrou, Deus restituiu Eliana. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao Deus de Eliana, que restituiu aquilo que ela estava procurando. E menina, eu nem sabia que ela tinha perdido algo. Olha que coisa interessante, mas Deus deu a ela. E ela pôde festejar, não é? Ela pôde comemorar, não é? Tem coisas aí, o que, que você vai aprender com essa mulher? Tem coisas que nós fazemos que estão no anonimato e que elas, quando são ditas para a multidão, para as pessoas, elas servirão de testemunho. Elas têm um objetivo. E o objetivo daquela mulher foi se alegrar e festejar porque encontrou a dracma perdida. Você também vai se alegrar e vai festejar quando receber a restituição da sua dracma. E assim vai acontecer, não é? Essas pessoas, quando ouvirem o seu testemunho, elas serão despertadas para conhecer esse Deus. E acontece o que tem aqui no versículo 10. Elas chegarão a um arrependimento. E os anjos de Deus se alegrarão, porque estas pessoas se arrependeram e conheceram que o Senhor é Deus. E assim você deve fazer, queridos, queridas. Você deve pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha casa, Senhor. Fala comigo, trabalha primeiro comigo. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor. Trabalha, Senhor, no meu íntimo. Porque eu não valorizei aquilo que o Senhor me deu e por isso perdi. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: ei, eu estou aqui com a candeia e a vassoura para poder te ajudar. Então tome posse, amados, nessa noite, dessa palavra abençoada, para você alcançar a restituição das coisas que você perdeu. Você precisa colocar a sua casa em ordem. Então Deus trata primeiro com você, no seu interior, nas suas coisas pessoais. Primeiro com você. Ele quer completar a obra em sua vida, para que depois você possa contar para seus amigos e vizinhos. Não é isso? E como eu vou fazer isso? Colocando a minha casa em ordem.
Se eu perdi o relacionamento com o meu filho, eu devo buscar o relacionamento com o meu filho. Se eu perdi um relacionamento com um colega de trabalho, eu devo buscar um relacionamento com o meu colega de trabalho. Isso são valores. Se eu perdi o meu ministério, eu devo buscar o meu ministério de volta. Se eu perdi, vamos dizer, a minha vontade até de orar. A oração é algo precioso. Eu devo buscar. Se eu perdi por causa da minha irresponsabilidade, eu perdi coisas materiais grandes, um investimento grande, eu devo buscar diante de Deus recuperar a minha responsabilidade, a responsabilidade que eu tenho, para poder alcançar, receber a restituição das coisas grandes, do investimento grande que eu fiz. Eu não vou receber de volta as coisas que eu perdi se eu não tenho essas atitudes e nenhum sentimento de valor por elas. Eu não vou receber. Eu só vou receber se eu valorizar. Então valorize. Valorize o seu sonho perdido. Valorize os valores que você perdeu dentro de sua casa. E agora eu digo dentro da sua casa física e dentro da sua casa espiritual. Valorize, vá em busca da sua dracma perdida, porque essa noite é noite de restituição, amém? Então vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite, Deus. Cada pessoa, Deus, que deixou no meio do caminho alguma coisa de valor para trás. Para as pessoas, Deus, que perdeu a sua dracma e muitas vezes não sabe nem onde perdeu. Deus, eu coloco essas pessoas diante de Ti, coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão ouvindo diante de Ti. E peço, Senhor Deus, entra, Senhor, na nossa casa. Deus, coloca a nossa casa, Deus, em ordem. Eu peço ao Senhor ajuda para que eu possa colocar a minha casa em ordem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu rogo, Deus, para que o Senhor restitua, Deus, a carreira profissional daqueles que perderam, Senhor, na caminhada. Que o Senhor restitua, Deus, a saúde, Senhor, daqueles que perderam a saúde. Meu Deus, que o Senhor restitua, Senhor, a herança daqueles que perderam, o salário, Senhor Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o ministério, Senhor. Deus, e nós, Senhor, te pedimos hoje, porque não queremos deixar para amanhã. Te pedimos que hoje o Senhor opere e faça a tua obra completa, através do teu Espírito Santo, na minha e na vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, o Senhor é tão bom, que é capaz de fazer tudo o que pedimos em oração. Porque o Senhor nos amou. E eu rogo ao Senhor, Deus, que a tua luz, Senhor, que dissipa toda a treva, Senhor, ela possa abrir os nossos olhos. Ela possa, Senhor, nos direcionar. Que nós possamos ver, Senhor Deus, a nossa vitória ali na frente. Meu Deus, não permita de maneira nenhuma, Deus, que nós venhamos colocar um valor abaixo daquilo que realmente é a nossa dracma, Senhor. E que nessa noite, Senhor, nós possamos ter um coração grato a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. E nós queremos Te dizer, Senhor, obrigado, porque nós valorizamos tudo aquilo que temos e possuímos, Senhor. Deus abençoa cada uma dos teus filhos, da tua filha, da tua igreja aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Muito obrigada, que o Senhor Jesus vos abençoe e derrame a graça dele abundante sobre a minha e a sua vida. Não esqueça de compartilhar esse link com suas amigas para que elas sejam abençoadas. E amanhã nós teremos live nesse mesmo
nesse mesma comunidade, né, Rehobote, nesse mesmo link, né? Que o Senhor Jesus vos abençoe e te dê uma noite de paz.